O Salmo de número 1 é um dos salmos mais poderosos e didáticos da Bíblia. Ele apresenta uma comparação entre os justos e os ímpios, destacando as consequências de cada escolha diante de Deus. Este salmo, ele nos ensina sobre os caminhos que podemos seguir na vida, nos mostrando o valor da obediência à palavra de Deus e os perigos de viver uma vida sem a sua direção. O salmista nos convida a refletir sobre qual caminho estamos trilhando, o da bênção e da prosperidade espiritual ou o da destruição e da separação de Deus. É sobre isso que nós vamos refletir no dia de hoje. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo para que o YouTube apresente esse vídeo, esse conteúdo para outras pessoas. Sem demora, vamos lá. Preste atenção no que o texto bíblico diz. Bem-aventurado. Bem-aventurado. É destacar aqui, ó. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu quero destacar algumas palavras aqui. Primeiro, a palavra bem-aventurado. Não sei se eu vou conseguir escrever muito bem aqui, mas bem-aventurado no original, ela está relacionado a ser plenamente feliz ou satisfeito. Então, é um estado de felicidade profunda e permanente que vem de andar nos caminhos de Deus. Então, a gente pode dizer que a palavra bem-aventurado significa uma pessoa completamente feliz. Então, olha só o sentido do texto. Bem-aventurado ou será completamente feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a primeira palavra que eu quero destacar aqui com vocês é bem-aventurado, que pode significar feliz ou plenamente satisfeito. Outra palavra que eu quero destacar com você é ímpios. Ímpios pode significar também, nesse contexto, aqueles que vivem em oposição à vontade de Deus. Os ímpios são aqueles que rejeitam a vontade de Deus, que realmente vivem uma, vamos ver se eu vou conseguir escrever aqui, oposição. Oposição aos princípios de Deus. Outra palavra que talvez seja importante destacar seja a palavra caminho. Aqui, a palavra caminho, ela representa não um caminho físico, mas um estilo de vida. Aqui, caminho significa um estilo de vida. Ó, tô conseguindo escrever legal aqui, tomara que você consiga entender. Outra palavra que é importante, em algumas versões, essa versão vai estar escarnecedores, mas existem algumas versões, vou apagar aqui, existem algumas versões que vai estar zombadores, mas o sentido vai ser a mesma. O que eu quero dizer aqui é que zombadores, escarnecedores, são aqueles que desprezam a autoridade de Deus ou a autoridade divina. Então, olha só, o salmista, ele descreve um processo gradual de envolvimento com o pecado. Primeiro, alguém ouve o conselho dos ímpios. Depois, anda no caminho deles. E, por fim, se assenta. Para. Vive.
em sua companhia. E esse padrão, ele mostra como o pecado se torna um estilo de vida quando não há vigilância. Por isso que o cristão, ele precisa estar sempre em alerta, sempre vigilante, para que isso aqui não aconteça. Primeiro você anda, depois você começa a ouvir, depois você se assenta. Então, olha que Provérbios 1, do 10 ao 15 vai dizer, mas vou só trazer um panorama. Olha só, filho meu, se os pecadores querem te seduzir, não consista. Se disserem, vem conosco, armaremos emboscada para tirar a vida de alguém, não siga o caminho. Salmo de número 26, verso 4 diz assim: não me sento com homens falsos, nem ando com os hipócritas. Por isso que a gente precisa ter uma vida de vigilância, para que a gente não, olha isso aqui, hein? Não ande, não ouça os conselhos e não se detém, não pare. Então, uma pergunta que é importante a gente fazer é: quem tem influenciado suas decisões? Porque esse verso 1, ele nos alerta sobre o perigo de permitir que as más influências moldem os nossos pensamentos e ações. Eu e você, nós precisamos buscar a companhia de pessoas que nos aproximam de Deus. Outra coisa, olha, continuando o texto bíblico de Salmo de número 1, olha só, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quero destacar aqui a palavra prazer, que significa uma alegria genuína, significa satisfação, significa um deleite profundo. Outra coisa que eu quero destacar é quando fala da lei do Senhor. O que isso aqui significa? Não apenas os mandamentos, mas toda a revelação da palavra. E outra palavra que eu quero que você tenha entendimento é a palavra medita. O sentido dessa palavra implica em uma reflexão contínua e profunda sobre a palavra de Deus. Então, olha o que o texto bíblico diz: o seu prazer, ou seja, a sua alegria, a sua satisfação, o seu deleite profundo está na lei do Senhor, que é toda a palavra dele, toda a revelação da palavra, e medita nela de dia e de noite, ou seja, reflete. Não é uma reflexão rasa, é uma reflexão profunda da palavra do Senhor e, olha isso aqui, com continuidade. O justo, ele não apenas lê a palavra, mas ele internaliza e faz dela a sua fonte de prazer. Diferente do ímpio que segue os conselhos humanos, o justo se orienta pela verdade divina. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso aqui, meu irmão, é para quem? Isso aqui, é para quem medita na palavra, para quem vive a palavra. Salmo de número 119
vai dizer, ó, deleito-te-me nos teus mandamentos, que tanto amo. Levanto as mãos para os teus mandamentos, que amo e medito nos teus estatutos. Será que você tem encontrado prazer na palavra de Deus? Muitos veem a leitura bíblica como uma obrigação, mas o verdadeiro discípulo, ele se alegra em aprender. E ele se alegra em aprender mais sobre o Senhor. Que tal você começar esse hábito da leitura e da reflexão de forma diária? Quem sabe? Continuando o texto bíblico, ele é como árvore, isso aqui está falando do justo, ele é como árvore plantada. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Vamos meditar em alguns termos que o salmista coloca? Primeiro, árvore plantada. O que seria essa árvore plantada? Indica algo que é cultivado com cuidado e que tem raízes profundas. Então, uma árvore solidificada. Vamos tentar fazer uma árvore aqui? Ó, mas árvore com raízes profundas. É isso que o texto está dizendo. Outra palavra que, outro termo que é importante a gente meditar é isso aqui, ó. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto. Ou seja, no tempo certo, dá o seu fruto. O que está querendo dizer aqui? Que o crescimento espiritual ele tem seu tempo. E Deus faz com que os justos frutifiquem na hora certa. Talvez você está imaginando, tem muita coisa que ainda não aconteceu na minha vida. Meu irmão, é porque não chegou o tempo, porque o justo que é plantado, o justo, vou botar aqui, ó, o justo, que é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, o justo, no seu devido tempo, ele dá o seu fruto. E cujas folhagens não murcham. Isso aqui é importante destacar também. Não murcha. Ou seja, a vida do justo ela é constante e perseverante, mesmo nas dificuldades. Não vai murchar, não vai esmorecer. Então, diferente dos ímpios, que são como uma palha levada pelo vento, o justo, ele tem raízes profundas e ele está firmemente sustentado por Deus. Jeremias capítulo 17 vai dizer assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende olha isso aqui, gente, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Isso aqui é você, isso aqui é para o justo. Mateus capítulo 7 vai dizer assim: toda a árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Será que a sua vida tem sido como uma árvore frutífera ou uma planta seca? Nós precisamos estar, gente, sempre conectados à fonte correta para crescer espiritualmente e impactar o mundo ao nosso redor.
Os ímpios, continuando no texto, os ímpios são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Olha, eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, palha, porque aqui tem a palha, ela tem o seu valor frágil e sem substância. E outra coisa que eu quero destacar, que eu até já coloquei de vermelho, é o vento dispersa. Representa aqui uma instabilidade e a falta de fundamento dos ímpios. Olha só, os ímpios são assim, são, porém, como uma palha, ou seja, algo frágil, que o vento dispersa, ou seja, que é instável, que não tem fundamento. É isso que o texto bíblico está dizendo. Ou seja, a palha, ela era separada do trigo e levada pelo vento, um símbolo de fragilidade daqueles que vivem longe do Senhor. Mateus capítulo 3, verso 12, diz assim: ele tem a sua pá na mão, e limpará a sua eira, e recolherá o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Irmão, que você seja árvore frutífera e não isso aqui, ó, palha, que a palha vai queimar no fogo. Oséias 13 diz assim: portanto, serão como a neblina da manhã, como o orvalho que logo desaparece, como a palha que a ventania leva da eira e como a fumaça da chaminé. Será que você tem raízes profundas em Deus ou você é facilmente levado por influências passageiras? Porque a verdadeira estabilidade vem da presença de Deus. Voltando para o texto, diz assim, verso 5 e 6. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Já está até destacado aqui, mas olha só, não prevalecerão ou não permanecerão, indica que o ímpio não poderá resistir ao juízo de Deus. Isso aqui vai chegar para todo mundo. Por isso os ímpios não prevalecerão ou não permanecerão, não poderão resistir o juízo de Deus, nem os pecadores da congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Isso aqui está dizendo que Deus, ele tem um conhecimento íntimo e pessoal com essas pessoas. É um conhecimento íntimo e pessoal de Deus sobre o justo, porque Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aqui o sentido é de destruição total. Aqui o sentido é sem retorno, não tem como escapar. O salmista ele aponta para o julgamento final. Os ímpios não terão defesa diante de Deus, enquanto os justos desfrutarão da comunhão eterna com ele. Mateus 25, 46 diz: irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Salmo de número 37 e 38. Mas os transgressores serão todos exterminados, a posteridade dos ímpios será destruída. E aí? Quem tem influenciado suas decisões? Este versículo ele nos alerta sobre o perigo de permitir que as más influências moldem os nossos pensamentos e ação.
Porque nós precisamos buscar a companhia de Deus e nos aproximar sempre de Deus. Salmo 1, ele nos ensina que há apenas dois caminhos. Dois caminhos. Os dos justos, que serão sustentados por Deus, e dos ímpios, que se tornam inúteis e perecem. E aí? Qual caminho você vai escolher? Esse foi o nosso estudo de hoje sobre Salmo de número 1. Espero que você tenha sido abençoado. Isso aqui é mais um estudo panorâmico para que você consiga desenvolver a sua caminhada com Deus. Espero que você tenha sido abençoado. Não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e comenta aqui o que chamou atenção nesse texto, o que te chamou atenção e se você foi abençoado, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.